Oi, gente linda, tudo bem? Meu nome é Josiane e eu quero contar um pouquinho para vocês de como começou a minha história de viagem para outro país, como que foi a minha mudança. Mas lá no meu Instagram eu já conto um pouco da minha história, de como é viajar, de como é morar aqui na Irlanda e como tudo isso começou. Então vem comigo. Foi bem assim. Quando eu era criança, eu já estava um pouco acostumada a ver os meus pais passeando bastante, viajando, e eu acho que isso de certa forma foi alimentando dentro de mim essa vontade. Eu queria muito fazer esportes radicais, eu queria me aventurar e não tinha ninguém, eu quase não tinha amigos, era uma criança de autoestima muito baixa, eu era meio que depressiva. E quando eu cheguei na faixa mais ou menos dos meus 23 anos, uma pessoa, uma recém-amiga me convidou para fazer rapel com ela. E eu queria muito, tinha anos que eu queria fazer e eu não tinha coragem de ir sozinha porque eu não me enturmava, não conseguia me enturmar. E finalmente ela me chamou e eu fui fazer rapel pela primeira vez, gente. Eu amei, eu fiquei tão apaixonada. Foi uma aventura, uma experiência tão diferente que depois daquele dia eu quis continuar e eu nunca mais parei. Aquilo ali foi o primeiro passo para tirar um pouco da vergonha, do medo que eu tinha de me aventurar, mas que fez acender aquela minha vontade gigantesca dentro de mim. Então eu comecei a procurar mais, eu achei grupos que faziam, esportes que levavam pessoas em grupo e assim a minha trajetória começou. Só que eu não imaginava o quanto que ia mudar a minha vida de uma forma assim radicalmente. Eu não falei aqui no começo, eu sou de Vitória, Espírito Santo, no Brasil, e lá tem muitos morros, tem muito lugar legal para se aventurar. E eu comecei com esses grupos, subir montanha e acampar, e nos finais de semana eu comecei a passear bastante. Eu fui me enturmando, fui me interagindo e meus grupos de amigos foi aumentando. E para quem tinha autoestima muito baixa, morria de vergonha, me sentia completamente inferior, eu fui deixando isso aos poucos, eu fui melhorando de uma forma completamente incrível. Só que, como eu costumo dizer, o Brasil foi ficando pequeno para mim e a vontade de querer morar em outro país foi crescendo cada vez mais. Eu comecei a pensar sobre, a pesquisar sobre e finalmente eu comecei a tomar um pouco de coragem. Só que antes disso eu fiz uma coisa muito louca para mim na época, que tava chegando um feriado de sei lá de alguma coisa, e eu decidi que eu ia embora de casa. E eu ia embora, eu tava decidida a ir embora de casa e um grupo ia passear nesse lugar lá em Minas Gerais. Eu coloquei o meu mochilão nas costas e fui. Eu tava acho que com 25 anos, depois de anos passeando, conhecendo vários estados do Brasil, várias cachoeiras, decidi ir. E eu falei pra minha mãe bem assim, falei: mãe, esse final de semana eu tô indo pro feriado, eu vou pra Minas Gerais, mas eu não vou voltar, eu tô saindo de casa. E é claro que ela não acreditou, né? Ela não acreditou e eu falei: eu tô indo embora e eu não vou falar pro papai porque você vai falar pro papai. Eu tinha medo do meu pai, mas eu sabia que ele não ia deixar, eu sabia que seria uma confusão muito grande e eu não tinha essa coragem de falar isso pra ele. Passou o final de semana, eu não voltei para casa e a tal viagem que eu queria fazer, com as outras pessoas, acabou que eu também nem fui, eu fiquei sozinha pelo caminho mesmo, mudei a rota porque eu nem tinha dinheiro suficiente, não tinha nada. Acho que eu tava com R$200 e eu não pesquisei porque era bem bobona para isso, não pesquisei valor, não pesquisei nada. Quando eu cheguei em Minas Gerais para comprar a passagem de ônibus para ir pro local, a passagem era caríssima e eu desisti. Eu falei: se eu for agora com esse dinheiro aqui, gastar todo esse dinheiro, eu vou ficar sem nada. E desisti e fiquei pelo caminho mesmo, mas eu tava numa felicidade tão grande, mas tão grande. Primeiro porque eu tinha realizado um sonho de passear de trem sozinha, Então fiz aquela trajetória, aquela travessia de Vitória a Minas Gerais de trem, que foi incrível. Eu senti uma liberdade, assim, gigantesca dentro de mim, que eu não consigo nem explicar. E como eu mudei a rota, então eu fiquei sem destino. Eu sei que eu sentei na rodoviária de Minas Gerais, eu não sabia para onde ir, o que fazer, mas eu tava tão feliz, era uma sensação de liberdade tão grande, mas
paz tão grande dentro de mim, era inexplicável, que eu tava tão feliz em sentar ali na rodoviária e passar a noite mesmo lá, se fosse possível. Só que a noitinha foi chegando e eu descobri que eu não podia dormir lá. Então eu mandei mensagem para uma outra amiga minha, ela me indicou um lugar para acampar em Minas Gerais e eu fui para esse lugar. E eu fiquei nesse lugar durante 2 meses. Gente, foi assim incrível, porque eu tava completamente sem destino, sem dinheiro, sem nada. E eu cheguei já nesse local de noite, eu dormi na rede do lado de fora desse lugar e eu acordei no dia seguinte com 2 tucanos cantando do meu lado, só que eu não sabia que era tucano, né? Eu nunca tinha tido esse contato assim, tão pertinho. E eu escutei um barulho de manhã, era um barulho muito estranho assim pra mim. E quando eu levantei pra ver era o tucano e eu fiquei tão maravilhada, tão encantada. E eu fiquei nesse lugar 2 meses por troca, ajudava o dono a cuidar dos cavalos, a cuidar dos cachorros, das pessoas que vinham lá quando ele precisava sair e tudo mais. Assim a gente foi fazendo troca, eu fui dormindo, né, de graça, né, pagando, assim, e lá eles faziam escalada com os meninos mais humildes e ele me ensinou a escalar e em troca eu ensinava primeiros socorros, né, porque eu fiz técnica em enfermagem, instrumentação cirúrgica, socorrista e tudo mais, e eu ensinava isso pra eles e assim a minha vontade foi crescendo cada vez mais. E depois de 2 meses eu finalmente voltei pra casa, mas não foi porque eu quis, eu já tava planejando ir pra outros lugares, só que infelizmente a minha avó se acidentou, ela caiu e meu pai me ligou e falou: minha filha, por favor, volta pra casa, porque sua avó caiu e tudo mais. E eu nem contei, né, no comecinho, quando eu não voltei pra casa no final de semana, a minha mãe acabou tendo que contar pro meu pai que eu fui embora, eu não ia mais voltar. Meu pai, ele me ligou, chorando desesperadamente, me implorando pra eu voltar pra casa. Eu falei: não, eu não vou voltar, eu vou ficar aqui. E eu tava completamente decidida, foi de partir o coração, mas foi de, sabe, de me dar um alívio ao mesmo tempo. Voltando à minha avó, por causa dela eu voltei pra casa, mas eu voltei assim: agora eu vou embora, mas eu vou embora do país, porque o Brasil é pequeno demais, eu preciso ir pra outro lugar. E foi uma loucura total, mas isso aí é assunto pra outro vídeo. E eu trabalhei durante 1 ano, juntei o máximo de dinheiro que eu pude, meus planos eram ir pra Portugal. Eu fui pra Portugal no final, mas acabou que não deu certo. Aí eu morei na Alemanha e depois eu me mudei pra Irlanda. Mas o que eu aprendi em todo esse meio? Foi uma confusão, eu tive que trabalhar como faxineira, eu tive que trabalhar no restaurante, coisa que eu nunca tinha trabalhado na vida, que eu não sabia nem o que fazer, mas foi de uma evolução, foi de um crescimento espiritual tão grande, me aproximou tanto de Deus de uma forma inexplicável e que foi aí que eu conheci a lei da atração e comecei a enxergar Deus de uma forma completamente diferente e eu vi o quanto que ele nunca me deixou, que em todos os momentos difíceis sempre tinha uma saída, sempre tinha uma solução. E eu comecei a estudar muito mais sobre Deus através da lei da atração, que me transformou completamente. E foi aí que os meus traumas, a minha autoestima, os meus medos começaram a ter início de uma cura grandiosa. Eu comecei a me transformar. O jeito que eu falo hoje era um jeito que eu não tinha capacidade de falar antes, porque eu não conseguia nem falar, de tanta vergonha, de tanta timidez, de tanto me achar que não era boa o suficiente. Foi assim, completamente transformador. E o que eu quero te falar? Não desista, dê o primeiro passo. Porque se eu tivesse desistido no começo, que eu não sabia inglês, eu não falava espanhol, eu não falava alemão, e mesmo sem falar alemão, morei lá 1 ano e meio, passei sufoco, mas aprendi muita coisa. Se eu tivesse desistido no primeiro momento, eu não teria vivido o que eu estou vivendo, eu não teria aprendido tudo que eu aprendi e continuo aprendendo, eu não teria todas essas experiências que eu estou tendo. E o porquê que eu quero compartilhar isso com você? É justamente para você ir atrás dos seus sonhos, assim como eu fui atrás dos meus, e não me arrependo de nenhum momento, nem difícil e muito menos dos que foram os bons, porque os momentos difíceis também me ajudaram a crescer, né? Eles fazem parte da minha história. E esses dias veio para mim de memória lá no Facebook uma foto de quando eu morei em Minas Gerais por 2 meses num mochilão muito doido.
de quando eu vendia chup-chup lá, porque eu não sabia o que fazer para me virar direito, e eu falei, vou vender chup-chup, numa vergonha de contar isso para os meus pais, e hoje eu tenho orgulho disso, porque foi essencial também para o meu crescimento. Então, não desista, não importa o que você tenha vontade de fazer, não desista, corra atrás dos seus sonhos, dê o primeiro passo. Nem sempre vai ser fácil, vai ter dificuldades sim, mas elas são para te fazer evoluir e crescer. E esse é o primeiro vídeo do meu canal, porque eu quero começar a trazer para vocês mais situações, mais momentos, mais histórias, viagens por todos os países que eu vou para te incentivar também. Então me curte aqui, compartilha, se inscreve no canal para você receber todos os meus vídeos. E não se esqueça também de me seguir lá no Instagram para você ver um pouco das viagens pelo mundo afora que eu faço. Eu te desejo muita viagem e, claro, muita evolução.